Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem dispostos. Por favor, cliquem em 1 na tela se me estiverem a ouvir, que eu não tenho aqui feedback. Ok, ótimo, fantástico. Muito obrigada. Obrigada. Então, boa noite, antes de mais. O meu nome é Paula Garcia. Estou realmente muito feliz por estar com todos vocês aqui esta noite. Vejo aqui muita gente na sala, ainda mais está para chegar. Há sempre aqueles atrasados, não é? Mas nós vamos começar a hora, conforme está previsto. Eu gostava de saber quem é que está aqui hoje, nesta sala, pela primeira vez. Eu vejo aqui muitos nomes novos, pessoas que habitualmente não conheço. 1, 2, 3, 4. Ia, muita gente, muita gente. Fantástico, fantástico. Então, parabéns, bem-vindos. Para quem não conhece ainda estas nossas conferências, vou passar a explicar. Nós temos como objetivo, todas as segundas-feiras, trazer até todos vocês palestras com oradores diferentes, pessoas que são profissionais dentro da área e que vêm até nós para trazer conteúdos que sejam de interesse, que sejam importantes para vos ajudar nos vossos negócios online, no vosso dia-a-dia e na vossa vida, ok? Esta é uma iniciativa do Magnet System que dá o palco às pessoas que estão a atuar, que estão no terreno, que já têm provas dadas pelo seu trabalho e que vêm aqui a nosso convite, okay, para nos ajudar a todos. Portanto, sendo assim, vou-vos pedir antes de mais que tenham atenção às regras desta sala. Nunca é demais relembrar que esta sala é uma sala neutra. Estão aqui vários profissionais da internet, todos eles com o seu próprio negócio, mas não estamos aqui para fazer publicidade, nem propaganda, nem trocar contactos. Estamos aqui para usufruir, para aprender, para ouvir, escutar atentamente. Vou-vos pedir também que não escrevam na tela, a não ser que vos seja pedido ou se tiverem alguma dificuldade em escutar, ok? Se por acaso deixarem de ouvir durante a apresentação, basta saírem da sala e voltar a entrar. Isso geralmente resolve o problema, ok? Mas, tirando isso, então vamos estar atentos, vamos estar focados naquilo que vai ser transmitido esta noite. Muito bem-vindos a todos, sei que há aqui muita gente nova, outros que vieram ainda muito poucas vezes, portanto, muito bem-vindos. O tema que nos traz aqui hoje é o tema da liderança. Desculpa. Motivação e liderança. Sem dúvida que todos nós, nos nossos negócios, não é? Sabemos que a liderança é necessária, em todos os tipos de organização é essencial, a todas as funções administrativas. E hoje vamos aprender quais são os 4 E's da aprendizagem. Vamos falar também sobre princípios de liderança, diferenças entre chefia e liderança, porque não é a mesma coisa, como funcionam os ciclos motivacionais, enfim, vamos ter aqui muitas coisas de interesse para nós aprendermos, para absorvermos. E ninguém melhor do que o orador desta noite para nos falar sobre este tema. Ele que, enfim, é um profissional na versão 5.2, como ele costuma dizer, tem imensa experiência neste mercado, 20 anos de experiência em multinacionais, entre elas a IBM, muita experiência também como formador profissional na área do empreendedorismo, na área das novas tecnologias, enfim. É uma pessoa por quem eu tenho realmente um carinho muito especial, um querido amigo já de longa data, que ainda por cima é meu vizinho, moramos perto do outro. E é uma pessoa que tem as ideias claras e que gosta de transmitir todo o seu conhecimento a qualquer pessoa sem qualquer tipo de restrição. É muito agradável estar a falar com ele e, portanto, ele tem, parece, eu costumo chamar-lhe enciclopédia andante, não é? Ele sabe imenso sobre diversos temas e este é, sem dúvida, um deles. Além disso, pelo tremendo líder que ele é, dá-nos o exemplo e, portanto, vai-nos passar aquilo que ele faz, aquilo que ele no seu dia-a-dia desenvolve e não apenas teoria. Okay? Então, peço que me ajudem a receber, por favor, como ele merece, à moda da internet, esta pessoa muito, muito especial, que já acompanha o Magnet System desde que ele nasceu e que tem estado sempre connosco, o meu querido amigo e grande líder, Rui Lemos. Boa noite a todos e uma excelente conferência. Até já. Olá, muito boa noite a todos.
Paula, fico sempre sem palavras. É verdade que somos vizinhos, é verdade que somos amigos há uma série de anos, mas continuo a pensar sempre que estás a falar noutra pessoa e que não vou ser eu. Em primeiro lugar, queria-te agradecer a ti, ao Silvio, ao Rui Gabriel e a toda a equipa o amável convite para vos vir aqui tomar pelo menos 40 minutos a uma hora do vosso tempo, de um tema que, como tu disseste, é um tema pelo qual eu nutro grande simpatia, profissionalmente também, e apraz-me ver com essa tua solicitação simpática a todos os presentes que hoje temos muita gente nova, isto é sinal que cada vez mais o palco do Magnet Stage se está a transformar naquilo que nós pretendíamos de início, puxar pessoas para temas interessantes, a comunidade está a crescer, é um facto, e, logicamente, vamos aproveitando estas pessoas que já têm uns grisalhos na cabeça e que têm alguma experiência, como tu dizes, eu sou mesmo versão 5.2, quase a mudar para 5.3 e no próximo agosto, mas é bom sentirmos que aquilo que nós acumulamos ao longo da vida nos serve para passar algum tipo de mensagens. Muito boa noite a todos, aos presentes. É um prazer e um privilégio estar aqui a falar para vocês todos. A Paula fez um sumário excessivo do meu percurso profissional, mas realmente já vou quase em 35 anos de trabalho e este trabalho tem sido em variedíssimas áreas, como em todos, como em todos nós, um percurso de estudante, um percurso de Força Aérea. Também tive 3 anos na Força Aérea, não estive na guerra, não estive em nada disso, mas estive na Força Aérea durante 3 anos, numa altura mais ou menos atribulada aqui em Portugal, logo a seguir à Revolução de 1974, e depois enveredei pela informática porque estávamos no ano de 1980 e realmente estávamos a começar. Passei por todos aqueles passos normais de quem se dedica à informática nos primeiros tempos. Acabei por estar numa situação de ser programador, de ser analista, acabei por estar numa situação de começar a ser técnico de hardware, de software e por aí fora, e quando dei por mim, realmente já tinham passado mais de 25 anos da informática. Como eu costumo dizer, eu sou do tempo da informática, das comunicações por tambor e por sinais de fumo, porque realmente assisti ao nascimento de tudo aquilo que hoje é tão normal, como a internet, como o PC, como os portáteis. Realmente já tenho há alguns anos toda essa experiência. E há uns anos a esta parte, porque também nós todos evoluímos independentemente da idade, acabei efetivamente por aderir a estes novos tendências da internet marketing, do marketing de rede e, portanto, muito me apraz estar aqui convosco. Hoje, como a Paula falou, vamos falar sobre princípios de liderança, motivação e liderança. São realmente situações que nos obrigam a pensar um bocadinho do ponto de vista técnico-científico o que é isto de todas estas coisas que nós ouvimos falar, no fundo, da liderança, não é? A liderança, no fundo, é a natureza e o exercício daquilo que nós efetuamos e conseguimos moldar na vida das outras pessoas, e depois, logicamente, eu já vou desenvolver aqui alguns dos tipos de liderança, mas, no fundo, a liderança, dentro de uma perspectiva histórica, é aquela que escreve a história. Porque nós não contamos a história de alguém que fracassou ou de uma personagem menor. Nós contamos a história e os factos históricos, e todos os nossos livros de história se expressam sobre factos importantes para cada um dos países, a história universal, mas sempre daqueles que foram
os níveis, os líderes. O quê, o porquê e o que é que eles fizeram. O que é que eles fizeram, ok? É a busca do ideal do líder, que não só é uma situação que está relacionada com a história, mas também no campo da filosofia. Por exemplo, Platão argumentava que o regente precisava de ser educado com a razão, e descrevendo que o seu ideal, não é? É o líder do rei filósofo. Portanto, todos nós compreendemos o que é isto de ser líder, todos nós gostaríamos de estar numa posição de liderança, muita gente tem medo de liderar e acabamos por estar numa situação bastante comprometedora de pensar que realmente aquilo que nós falamos influencia este tipo de liderança. Há uma série de teorias populares sobre a liderança, não é? Esta teoria do grande homem foi aquela que eu acabei de escrever, é dos finais do século XIX, no princípio da Revolução Industrial, em que, logicamente, nós falamos que, no fundo, o facto de estar já é uma teoria que está associada, como eu digo, a um país anglófono, à Escócia. E depois, este tipo de corrente, este tipo de teoria dizia que a história do mundo é apenas a biografia dos grandes homens, não é? E como eu vos disse, realmente toda a história é feita daquilo que os grandes homens, ou aqueles que lideravam, moldavam a história com a sua visão e com a sua forma de ver a vida e de ver a sociedade. Depois temos uma série de outras teorias. Temos a teoria da característica, é uma teoria, por exemplo, que foi desenvolvida por Charles Darwin, o nosso grande biólogo, o nosso grande criacionista, que realmente dizia que, em função das características, assim se encontravam os líderes. E realmente no mundo animal, que ele estudou muito mais, acabava por se encontrar tudo isso. As teorias situacional, em que realmente uma teoria situacional procurava identificar qual dos fatores situacionais é mais importante e previa daqui o estilo de liderança que era mais eficaz em determinada circunstância ou situação. Depois temos tudo aquilo que são associados a ideias já do século XX, em que havia a ideia da transacional, em que nós já acabávamos por estar numa situação de fazermos uma transação de poder a par e passo, conforme nós fôssemos avançando em relação à nossa liderança, e depois uma ideia transformacional em que obrigava sempre a que qualquer uma de nós, qualquer um, ou o liderado ou o líder, se tenha que transformar. Mas isto tudo não são coisas muito importantes. Eu estou a ver uma série de pessoas aí com alguns problemas de som, tal como a Paula Garcia teve a amabilidade de vos dizer. Aquilo que é mais importante é vocês saírem e voltarem a entrar da sala, e se realmente não vos voltarem a ter som, devem ter um problema de configuração no vosso PC. Por favor, façam isso. No fundo, aquilo que nós temos é que os grandes líderes fazem-se debaixo da vida, fazem-se por baixo daquilo que são as tentativas de acerto, as tentativas e às vezes as falhas, mas o que é certo, fazem-se debaixo de chuva, debaixo das intempéries. Então, os 4 Zés da aprendizagem são muito simples. Primeiro, nós temos uma explicação e depois temos uma exortação. Exortação é acabar por dar alguma motivação, alguma forma de que as pessoas se entusiasmem com aquilo que nós estamos a dizer.
Depois temos, efetivamente, o exemplo e temos a experiência. Estes 4 Zés também se refletem, logicamente, naquilo que é o líder, que dá muitas explicações, não é? E que espera que as pessoas façam as coisas porque a explicação foi dada. Depois temos o líder que exorta, portanto é aquele líder que, através das palavras e do entusiasmo, quer realmente que as coisas apareçam feitas. Temos o líder pelo exemplo, não é? E temos o líder que sai também do líder, por exemplo, com o líder com experiência. Portanto, estamos aqui numa situação em que realmente é muito importante. Mas agora chegamos àquele ponto que é talvez o mais importante de tudo o que sejam teorias clássicas ou teorias contemporâneas acerca daquilo que são as definições do líder, porque a definição do líder tem sempre a ver com um grupo, é o que é a liderança para si mesmo, não é? O que é a liderança? Como é que é o comportamento, como é que é a forma como você vê a liderança, não é? Eu pus aqui esta frase do Max De Pree porque realmente é uma coisa fantástica. A liderança é uma profunda interferência na vida das outras pessoas. Porquê? Porque nós, a partir de uma certa altura, podemos tentar não interferir na vida das pessoas por sermos líderes, mas independentemente de um grande nosso esforço que nós fazemos em relação a essa vontade, o que é certo é que, mesmo não descendo a níveis pessoais ou personalizados, nós somos um líder, é sempre uma pessoa que interfere na vida das pessoas, na forma como faz as coisas, na forma como a pessoa tem ou não tem aquilo que os americanos chamam de empowerment, que é a capacidade de decidir em relação ao próprio trabalho, e logicamente que tudo isto é muito, muito, muito importante na forma, até inclusivamente, como nós vemos, não é? Vemos a liderança. Para mim, a liderança é a condução de um grupo de pessoas, não é? Acima de tudo, é por isso é que interessa ser líder, porque eu ser líder e não ter ninguém atrás não é de maneira nenhuma importante. Já várias vezes nós aqui nas nossas conferências falámos que ser líder obriga a que haja alguém que seja um seguidor, e só depois de haver 2 seguidores é que essa pessoa passa a ser um líder. E, portanto, como eu dizia, a condução de um grupo de pessoas, transformando este grupo de pessoas numa equipa que gera resultados, é que é chamada, para mim, a minha interpretação, a liderança. Portanto, é a habilidade de motivar e influenciar os seguidores com uma forma ética, positiva, logicamente, porque a motivação tem que ser uma motivação positiva, para que contribuam voluntariamente e com um entusiasmo, não é? Para alcançarem os objetivos da equipa, da organização, da empresa. Isto, para mim, é que é a liderança. Agora, logicamente que nós temos uma quantidade de coisas que estão associadas à liderança. Aqui neste caso, eu não quis me alongar muito naquilo que são as ferramentas usuais da liderança, não é? Eu pus aqui 2 daquelas que eu acho que são aquelas mais consentâneas. Que ferramenta é que usava para liderar? Utilizava um espelho e, portanto, o reflexo da equipa, no fundo, era o reflexo do líder, ou usava o binóculo, a lupa, o telescópio, de maneira a estar em cima da equipa, mas estar afastado ao mesmo tempo dela própria. Portanto, tudo isto são situações que, logicamente, nós temos tendência para trabalhar, porque, para mim, e pelo menos para as pessoas com que nós aqui dialogamos no dia a dia, dentro desta nossa equipa enorme de trabalho que é o Magnet System,
um líder é aquela pessoa que realmente tem 2 ouvidos e uma boca. Porque nós temos que ouvir e temos que falar. Temos que falar com determinação, eficácia e eficiência, mas temos que ouvir. E temos que ouvir de uma forma que também, aqui pela definição do dicionário, ouvir é aperceber-se de sons com o ouvido, não é? Ter o sentido da audição, mas escutar, que também utiliza o mesmo canal, o canal auditivo e também o canal da orelha para nós ouvirmos, é ouvir com atenção e dar atenção ao conselho, à advertência, a atender àquilo que está a ser falado. Portanto, às vezes nós parecemos que dizemos a mesma coisa entre eu estou a ouvir ou eu estou a escutar, mas não é bem a mesma coisa. Tal também a visão de um líder não é a mesma coisa do que ver. Ver é muito fácil de perceber-se, é nós termos a capacidade com a qual a maior parte de nós nasce, que é a capacidade da visão, de ver com os olhos, com o globo ocular, que nos transmite uma imagem ao nosso cérebro e nós realizamos as imagens e a percebermos do que é que estamos a ver, e a visão, que é ter a habilidade de ver no futuro oportunidades, necessidades e resultados. Porquê? Pelo trabalho da equipa que, motivada, produz esses tais resultados, preenchendo as oportunidades, atendendo às necessidades e fazendo a entrega de resultados. Isto para mim, logicamente que é importante, porque vamos entrar dentro daquela parte que a Paula também acabou por falar, que é tentarmos perceber aqui como é que as próprias pessoas, dentro hoje de uma liderança contemporânea com acesso a tecnologias, devem ouvir, a maior parte das vezes, o nosso dito chefe, o nosso dito líder, ouve passivamente, okay? Ou seja, que está a ouvir, mas não presta atenção às palavras, nem ao significado da mensagem. Pode estar a ouvir superficialmente, então não está de certeza nenhuma a participar na comunicação, pois não está a captar a mensagem toda, ou então está a ouvir atentamente. E todas estas formas de ouvir são formas que tanto o líder como os seguidores devem ter a noção de que existem, porque uma boa relação de liderança com a equipa é, logicamente, como eu disse, o exercer todas as faculdades que tanto a visão como a audição e a fala nos permitem, mas também os liderados, os seguidores, devem também utilizar essas mesmas faculdades para exercerem um veículo de comunicação, não de crítica, mas de comunicação, ok? Entretanto, eu vou só aqui beber um bocadinho de água. Entretanto, aquilo que é a liderança, como eu disse, é uma influência interpessoal exercida numa situação e dirigida por um processo de comunicação humana à consecução de um ou de diversos objetivos. E que, logicamente, pode ser entendida assim, não é? Nós temos aqui a composição de uma série de teorias, não é? E, como eu já vos falei, essas teorias são aquelas que fazem com que nós percebamos aquilo que é, no fundo, a forma como são visionadas as relações entre pessoas, as relações humanas, e depois entre líderes e seguidores, ou chefes e empregados. Mas, por exemplo, a teoria das relações humanas, não é? Começou por ser, como eu aí digo, começou por ser o despertar do interesse pela liderança informal. Mas, no fundo, a teoria das relações humanas, ou
aquilo que é, dentro da psicologia, a escola das relações humanas, é um conjunto de teorias administrativas que ganharam força, vejam lá vocês, com a Grande Depressão. Portanto, nós hoje utilizarmos estas teorias todas, estamos a utilizar situações que estão perfeitamente desenquadradas daquilo que foi a razão delas serem desenvolvidas. E, portanto, esta teoria em particular foi uma teoria que ganhou muita força, como eu estava a dizer, na Grande Depressão, que foi criada com a queda de Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, e com esta grande crise, aquilo que sucedeu foi que todas as verdades, até então, que eram aceites pelas teorias clássicas, são contestadas na busca da razão e da causa da crise. Não sei se comparam por alguma coisa que está a suceder hoje em dia, porque também aqueles que leem os telejornais e leem os jornais, também ouvem muito esta palavra, a crise, e, portanto, há quem compare até esta crise de 2007 ao ano X, que nós ainda não sabemos quando é que vai acabar, a uma crise idêntica à da Grande Depressão, mas, então, estas novas ideias que eram trazidas pela Escola de Relações Humanas dentro da perspectiva filosófica, trazem uma perspectiva para a recuperação das empresas de acordo com as preocupações dos seus dirigentes e começam a tratar de forma mais complexa os seres humanos. De maneira que as pessoas deixam de ser vistas como aquilo que eram vistas pela teoria clássica, em que eram homem-máquina, não é? E começam a ser vistas com a preocupação daquilo que é a atividade e os sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Os trabalhadores, como eu disse, na teoria clássica eram tratados de uma forma muito mecânica. A teoria clássica vem mesmo do debaldar da Revolução Industrial, em que as pessoas se movem do campo e vão começar a trabalhar nas grandes fábricas, e estas pessoas acabam por estar única e simplesmente a fazer trabalhos mecânicos que, logicamente, mais tarde foram substituídas por máquinas. Mas esta teoria, então, das relações humanas, vai mudar aquilo que era o homem económico, o homem económicos, dito no campo da filosofia, que era o trabalhador, e que passou a ser visto como o homo social. Ou seja, eram pessoas que começaram a delinear as preocupações com os sentimentos e com as atividades. E passou-se a dizer então que o ser humano não podia ser reduzido a um ser cujo comportamento era simples e mecânico. O homem, que é ao mesmo tempo guiado pelo sistema social e pela ordem biológica. Portanto, todos os homens possuem necessidade de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. E tudo isto que parece uma coisa tão atual, porque a maior parte de nós também, quando trabalha, também tem necessidade de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização, é qualquer coisa que foi escrito nesta teoria e que foi exatamente no princípio do século XX que se começou a desenvolver. Então, nós temos uma série de teorias sobre a liderança que têm a ver com o traço de personalidade daquilo que são os líderes. E eu vou começar a agilizar um bocadinho, porque ainda temos aqui muito pano para estender. Então, estes traços de personalidade são os traços físicos, aquilo que é a função de um líder mostrar o seu grau de energia, a sua aparência e o seu peso. E também estas teorias, que são teorias do princípio do século XX, estão hoje
perfeitamente entregues, especialmente naquilo que são as grandes multinacionais. As pessoas têm que ter um índice de energia muito grande, por isso é que a partir de uma certa altura se começou a perceber de que os líderes, os líderes mais jovens, para demonstrar esta energia, se começaram a dedicar também a poder tomar algumas substâncias menos próprias para manter esta energia. A aparência, começa aqui o culto do corpo e o culto da beleza e o culto das cirurgias plásticas e o culto no fundo também ligado ao controle de peso e, portanto, só pode ser líder aquele que tiver o conjunto destas variáveis e, portanto, uma pessoa baixa, careca, realmente com uma fraca aparência e eventualmente com um pouco mais de peso, não é o líder ideal para ser seguido. Isto dentro do conceito daquilo que estamos a falar de empresas. Depois aos intelectuais. Logicamente, um intelectual consegue demonstrar o grande diferencial que tem em função da sua equipa, porque tem um conhecimento superior, tem um grau de adaptabilidade e de agressividade que advém daquilo que é o seu conhecimento e que, em certa medida, ironicamente, o transformam naquilo que é ele pensar que é um ser superior aos outros, mas isso é também, em certa medida, dado pelo entusiasmo e pela autoconfiança daquilo que é o conhecimento que ele tem. Os líderes sociais, que são aqueles que efetivamente trabalham muito pelo exemplo, que trabalham em cooperação, partilham habilidades, têm efetivamente traços de relações interpessoais muito grandes e também têm habilidades administrativas. São pessoas que conhecem o mecanismo, o sistema e, portanto, conseguem ser os verdadeiros facilitadores. E depois são aqueles que são relacionados com a tarefa, que são aqueles que são trabalhados pela experiência, que efetivamente eles olham para a equipa e acabam por também arregaçar as mangas, há um impulso de realização e há o facto, persistência, iniciativa naquilo que faz com que eles se entrosem na equipa. E depois há os estilos. E aqui nos estilos também voltamos a ter uma série de variáveis. Os estilos de liderança mais conhecidos são estes três. Há mais, mas eu também só coloquei aqui estes três porque são aqueles que eu, para mim, acho que são aqueles mais interessantes de falar. O estilo de liderança autoritário é muito simples, é voltado para as tarefas e, portanto, nós a única coisa que temos é que cumprir prazos, temos que fazer as coisas dentro daquilo que é um calendário que está estabelecido e temos que fazer ponto final, porque ele sabe que só quando acabar de fazer a tarefa é que, efetivamente, as coisas podem desenvolver. O democrático, que é voltado para as pessoas, em que o estilo é, efetivamente, aquilo que é dada a confiança às pessoas para desenvolver esta ou aquela tarefa, normalmente está muito associado àquilo que eu falei há pouco do empowerment, que é a capacidade, esta palavra é uma palavra com uma tradução um bocadinho complicada em português, é a capacidade de eu decidir a melhor forma daquilo que é para o grupo, não sendo eu o líder, mas a minha era uma capacidade de eu poder exercer esse poder, ok? E depois temos a parte da liderança liberal, que no fundo é o chefe, o líder é mais um compincha da equipa, é o laissez-faire, que dá a liberdade desde que nós, como equipa, consigamos fazer as tarefas e cumpramos as tarefas. Vou agora beber água. Ok. Então, chegamos ao momento em que as teorias da liderança são teorias situacionais. São as situações que criam o grau de liderança e a forma como o líder
efetivamente faz a orientação do grupo. Explicam a liderança dentro de um contexto mais amplo, parte do princípio que a situação determina o tipo de liderança, não é? E às vezes não é assim, e a capacidade do verdadeiro líder reside em se ajustar às condições variadas. No fundo, é quase como um sargento com experiência de frente de guerra, não é? Agora, aquilo que é preciso nós definirmos verdadeiramente, e esta fronteira é uma fronteira muito fina por vezes, porque as pessoas às vezes podem confundir, de certa forma, autoritarismo com chicote, é nós termos uma visão clara daquilo que é uma chefia e daquilo que é uma liderança. Eu, antes de passarmos aqui àquilo que é, de alguma forma, aqui algumas variáveis técnicas daquilo que são estas situações, aquilo que eu vos vou dizer é que é a minha definição. Chefe é aquele que é imposto a uma equipa, líder é aquele que é reconhecido pela equipa como sendo o líder. Esta é a minha definição base. De qualquer maneira, uma chefia tem uma autoridade formal, ok? É limitada no tempo, espaço geográfico, social ou organizacional. O seguidor obedece não à pessoa em si, não é o Zé, mas à figura do chefe que ele representa. E, portanto, a lei, a regra, aquilo que é preciso fazer é que possibilita esta convivência social. Não há espaço para relações interpessoais. O atributo é singular, é temporária para o líder, porque o líder perde o seu posto ou é mudado de equipa e, portanto, é o lugar que faz a pessoa, não é a pessoa que faz o lugar, e inclui o poder de forçar a obediência. E é aqui a grande diferença. Enquanto que nós, quando estamos a falar de liderança, como eu disse, é limitada ao grupo que acredita no líder ou precisa dele para o seguir, porque as equipas também querem seguir líderes. O seguidor obedece ao líder e à missão que ele representa, contrariamente àquilo que era a figura. O líder é um instrumento aglutinador, é um instrumento de motivação, é um instrumento de segurança, é um instrumento da experiência, é um produto de inúmeros fatores, não é? Não é só o facto de dizer que é chefe e pronto, não é? E tem a duração da utilidade do líder para o grupo de seguidores. Quando os seguidores entenderem que este líder já não preenche aquilo que eles viram para o seguir, ele próprio é destituído de líder pelo grupo. Não é ele que diz, eu agora deixei de ser chefe ou eu deixei de ser o líder. Não é? E tem, logicamente, o maior dos poderes, que é o poder conferido pelos seguidores. Agora, vamos mudar um bocadinho de tema, e este tema para mim é aquele que também se adequa mais ao tipo de profissões em que nós estamos. As profissões ligadas ao internet marketing, ao marketing de rede, às relações interpessoais, na maior parte dos casos entre pessoas que não tinham um grande conhecimento a anteriori, sim senhora, que criam grandes amigos a posteriori, mas no sentido verdadeiro, aquilo que é necessário neste tipo de situações e neste tipo de lideranças de grupo, porque aqui é realmente o líder é escolhido pelos seguidores, mas é preciso alguma motivação. A motivação vem do latim, moveres, é mover-se, e logicamente acaba por estar aqui muito ligado àquilo que é em psicologia e noutras ciências a condição do organismo que influencia a direção do comportamento. Portanto, é tudo aquilo que é a força da orientação para um objetivo. Aquilo que nós, enquanto líderes, temos que passar a uma equipa de forma a que eles compreendam que o objetivo vai ser atingido com o esforço de todos, e que a direção pode ser encurtada se realmente todos nós trabalharmos em relação àquele farol, àquele caminho que está já descrito pelo líder. No fundo,
ou por outras palavras, a motivação é o impulso interno que leva à ação. E todos nós sabemos que aqui nas nossas novas profissões, aquilo que nós mais nos importamos é também com a ação do grupo. Assim, a principal questão psicológica da motivação é porque é que o indivíduo se comporta da maneira como ele o faz, não é? E nós, ao estudarmos a maneira de o motivarmos, de lhe incutirmos um comportamento de ação diferente, é fazer-lhe ver que há princípios gerais que nos auxiliam a compreender pelos outros seres humanos, não é? E até às vezes pelos outros animais, a força que determina a procura do nosso objetivo. E, portanto, é a força do impulso interno que nos leva à ação, como eu disse. No fundo, também estamos a falar daquilo que está aí descrito neste slide, resulta da interação da pessoa com o ambiente envolvente. Por mais vontade que eu esteja em direção ao objetivo, ou por mais desalinhado que eu esteja em função de um objetivo, não deixa de não ser uma motivação que me faz estar num ou noutro campo. E, portanto, a única coisa que nós temos é que criar impulsos motivadores positivos no seio da equipa que originem que as pessoas se dirijam todas para o mesmo ponto final. Ok? No fundo, como eu disse, era a atenção que leva o indivíduo a agir visando a satisfação das necessidades, de uma ou mais necessidades. Logicamente que é isso que é importante dentro da motivação. E depois é muito fácil todos nós compreendermos este ciclo motivacional. No fundo, nós estamos numa situação de equilíbrio a partir do momento em que nós recebemos um estímulo, o nosso cérebro detecta que este estímulo visa-nos criar uma necessidade, esta necessidade cria-nos uma tensão interna, esta tensão interna vai originar-nos um comportamento, este comportamento origina que nós tomemos uma ação em função desse objetivo. Quando eu chego a este objetivo, tenho o meu êxtase, satisfação, e retorno ao equilíbrio. Isto pode suceder vezes sem contas no desenvolvimento de uma tarefa, na escrita de um blog, de um post, dar fazer uma apresentação, trabalhar com a equipa na orientação daquilo que podem ser os objetivos. Tudo isto são coisas que realmente nos fazem e que, no fundo, aquilo que nos fazem é a construção interna na direção do pensamento, na procura da satisfação e naquilo que nós também precisamos, que é o equilíbrio, ok? Depois, este meu rato não está a trabalhar convenientemente, lá vai agora. Depois, entramos dentro daquilo que são uma quantidade de pessoas que estudam há uma série de tempo todas estas questões daquilo que leva as pessoas a fazerem de melhor ou pior forma, mais motivadas, menos motivadas, não é? Aquilo que são a motivação. Por exemplo, aquele ciclo motivacional, consideram que a ação humana é movida por forças interiores, porque eu estou a dar um estímulo que vai desencadear uma necessidade e que vai criar uma tensão. E, portanto, essas forças interiores vão desencadear reações automáticas, que no fundo são os nossos instintos. Ou então, tal como estava no gráfico, que se gera uma tensão interna que precisa de ser descarregada, porque eu tenho uma pulsão, eu estou debaixo de uma grande tensão e tenho que ser levado a qualquer coisa que me dê uma satisfação para toda aquela minha energia, não é? Portanto,
aquilo que é interessante neste ciclo motivacional é perceber que, mais uma vez, temos uma ligação muito grande entre aquilo que são os instintos e as emoções que originam a motivação da ação. Ok? Portanto, não vou entrar aqui dentro daquilo que é conhecida como a teoria das pulsões ou da psicanalítica de um senhor que vocês todos conhecem o nome, que é o Sigmund Freud, mas acho que é importante, por exemplo, nós falarmos aqui um bocadinho acerca da teoria de campo do Kurt Lewin, que era psicólogo e que porque já faleceu, foi um dos primeiros teóricos a propor que o comportamento humano fosse uma função da pessoa e do ambiente, não é? Portanto, aquilo que ele dizia era que o fim ou o objetivo de um comportamento possui para a pessoa uma determinada valência ou caráter de apelo, que desenvolve a partir da tensão interna, gerada pela necessidade e das qualidades do objeto ou da atividade que se liga a esse fim, portanto, o nosso objetivo final, e, logicamente, que estas teorias são teorias sempre relacionadas com a parte fisiológica, porque isto tem a ver com o facto de o homem sobreviver, com as psicológicas, que são através da experiência aprendidas ao longo da vida, e essa experiência dá-nos a nós a capacidade de poder realmente reagir de forma diferente, e também de uma autorrealização, que é, por causa das necessidades fisiológicas e psicológicas, eu adquiro hábitos de autorrealização que têm a ver com a capacidade que eu tenho de desenvolver e procurar conhecimento e da cultura que eu vou armazenando. Portanto, estas teorias motivacionais eram teorias de princípio do século XX, mas que eram muito interessantes. Depois temos o McClelland, que no fundo também nos diz uma coisa muito interessante. Só uma particularidade em relação ao nosso Kurt, só para vocês ficarem a saber, o Kurt Lewin foi realmente um psicólogo que fez parte daquele grupo de dissidentes alemães que veio para os Estados Unidos, logicamente, e que veio trabalhar para o MIT americano, e que foi um dos fundadores daquilo que hoje se chama a teoria cibernética, não é? Isto em conjunto com todos aqueles nomes que nós conhecemos, desde o Julian Bigelow ao von Neumann, todos aqueles grandes cientistas que tiveram por trás de descobertas enormes, como Einstein, com todas aquelas teorias que estavam a germinar nesta altura nos Estados Unidos, atrás da bomba atómica, atrás da fissão dos eletrões e por aí fora. Entretanto, como eu estava a dizer, e para não perder aqui o fio à meada, o Mackland tem muito a ver com aquilo que são a teoria das necessidades. Foi desenvolvida na década de 60, portanto um bocadinho mais recente já do que o Kurt Lewin, e é uma das muitas teorias que procuram explicar as motivações dos trabalhadores dentro de uma organização, através da satisfação das necessidades deles, ok? Então, o Mackland, no fundo, aquilo que faz é que coloca em destaque aquilo que são as necessidades adquiridas, que são as necessidades que as pessoas desenvolvem com a experiência ao longo da sua vida, não é? À medida que vão interagindo com os outros e que se vão comparando com os outros e com o ambiente que os rodeia, e dentro destas necessidades adquiridas, assumem-se três que têm uma especial importância, e às vezes nós não as percebemos, mas é a necessidade de realização, portanto, atingirmos o sucesso, não é? Acaba por ser aquilo que é a standardização interna nossa com o nosso conhecimento daquilo que é a excelência. A necessidade de filiação, no fundo o homem é um animal gregário e precisa de viver em grupo,
Precisamos ter a família perto de nós, precisamos ter relacionamentos fortes e precisamos ter amizades para nos dar a satisfação da necessidade de filiação e a necessidade de poder, que é poder conhecer ou influenciar direto ou indiretamente outras pessoas. E, portanto, isso é também aquilo que está dentro do nosso legado mental, aquilo que está dentro do nosso legado mental e que, logicamente, vem culminar com, e eu estou mesmo a acabar, como eu vos disse, isto não demorava mais do que uma hora, isto vem acabar com aquilo que é a teoria do Frederick Etzberg, que fala da teoria dos dois fatores, ok? Que fala da situação de motivação e satisfação das pessoas, mas por parâmetros completamente diferentes. A satisfação no cargo é a função do conteúdo das atividades que ele tem, que são estimulantes do cargo, e que são chamados dos fatores motivadores, e a insatisfação do cargo é a função do ambiente, da supervisão, da opinião dos colegas, do contexto geral do cargo, que pode ser satisfatório ou não, do enriquecimento do cargo, não é? Tem a ver com responsabilidades e não propriamente com o dinheiro, e que são chamados os fatores higiênicos. E aquilo que o Artsberg verificou foi muito giro, porque estes estudos práticos que ele desenvolveu, a presença destes dois fatores distintos devem ser considerados na satisfação do cargo e que são, logicamente, como nós estávamos aqui a dizer, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Eu não me queria alongar aqui muito porque realmente isto leva-nos muito para o campo da filosofia. Queria-vos dar só aqui algumas ideias daquilo que são todas estas teorias motivacionais que fazem que o estudo esteja perfeitamente definido daquilo que faz com que as pessoas sejam levadas a atingir o objetivo, e estou a acabar com o Maslow, que no fundo para mim é aquele que mais nos diz e que acabou por desenvolver uma pirâmide de necessidades que são importantíssimas naquilo que nós ainda hoje consideramos importante e que tem a ver com, logicamente, os mais importantes estão no vértice da pirâmide, os outros estão na base, e que tem a ver com a realização pessoal, não é? Tem, no fundo, a conjugação da moralidade, da espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceitos, aceitar os factos, o relacionamento interpessoal ser um fator de realização, porque eu conduzo os meus amigos, conduzo os meus funcionários, os meus empregados, os meus subordinados, os meus seguidores àquilo que é o objetivo e tiro daí resultados. Temos depois a estima. A estima está muito ligada àquilo que é a nossa confiança, logicamente também à nossa autoestima, porque quando nós somos confiantes, a nossa autoestima é grande, ao prazer da conquista, o respeito pelos outros e o respeito dos outros. Quando nós somos respeitados, a nossa autoestima cresce. Aquilo que é chamado o andar do amor-relacionamento, que é este terceiro andar, onde está aqui muito presente a amizade, a família, a relação das pessoas, se tenho ou não tenho um sucesso nas minhas relações sexuais, se sou um bom amante, tudo isto está aqui dentro daquilo que é o amor, o relacionamento. E depois, no penúltimo andar, tenho aquilo que é denominado o andar da segurança, tem a ver primeiro com a segurança física. Isto tem a ver desde o tempo em que nós andávamos a fugir aos grandes dinossauros, a segurança no emprego, porque nós precisamos de trabalhar para sobreviver, a segurança dos recursos, não me vão faltar porque eu tenho segurança física e tenho segurança no emprego, a moralidade, a segurança da família. Eu, se tiver a minha família bem,
eu também vou estar bem, a segurança de ter saúde, a segurança de ter a minha propriedade e, portanto, tudo aquilo que tenha a ver com a definição de segurança na minha vida do dia-a-dia. E depois, na base mais na base mais larga da pirâmide, e, portanto, no último andar, temos as necessidades fisiológicas que, por ordem de lógica, se sobrepõem a todas as outras. Tem a ver com eu respirar, com eu comer, com eu poder beber água, eu poder dormir, eu poder ter relações sexuais, eu poder correr, eu poder andar, tudo a ver com aquilo que são, no fundo, as necessidades humanas. Tem a ver com aquilo que são a forma de que o Maslow pôs e que esta hierarquia é uma hierarquia que é altamente compreensível e esta forma de pirâmide para mim também é muito instrutiva, porque se nós não tivermos a base, não podemos ter a de cima bem cumprida, não é? Portanto, ele quando colocou isto em pirâmide, mete na base as necessidades mais primitivas e básicas e, logicamente, mete as mais altruístas na parte do vértice da pirâmide. Eu não tenho muito mais para vos dizer. A única coisa que tenho é agradecer-vos a vossa paciência por me terem ouvido aqui hoje num tema que, eventualmente, se fosse um bocadinho mais superficial, originava também a própria superficialidade do tema. Eu hoje quis-vos dar aqui também um bocadinho de uma compreensão um bocadinho mais técnico-científica à volta daquilo que são o comportamento psicológico e o comportamento motivacional que leva as pessoas a fazerem o que fazem, mas a explicar-vos, e para resumir, duas coisas que são fundamentais. Uma, as pessoas não podem ser chefes, porque um chefe tem que instigar obrigatoriamente a obediência à pessoa, e isto não é um mecanismo atualizado de trabalho. Tem a ver com o facto de nós sermos reconhecidos pelo conhecimento, pelo grau de liderança, pelo grau de visão, o facto de nós podermos efetivamente sermos reconhecidos como líder, e o líder tem que ter algum conhecimento de motivação, porque é através da motivação que faz com que nós possamos ter ação. E é a liderança e a motivação que gera altos resultados, e resultados que são de grande satisfação para a equipa e para quem lidera. E hoje líder, amanhã seguidor, e todos os líderes são seguidores. Porque se não souber ser seguidor, nunca poderá ser líder. Para mim foi um prazer, agradeço imenso a vossa presença, a vossa paciência. Mais uma vez agradeço ao Silvio, ao Rui Gabriel e à Paula Garcia e à equipa em geral o grande privilégio que me deram de falar aqui no Magnet System, nas conferências do Magnet Stage, e um bem-aja para todos, beijos a quem é de beijos, abraço a quem é de abraços, e façam o favor de serem felizes, ok? Paula? Obrigada, Rui. Um grande clap para ti. Como eu disse no início, o Rui, eu gosto de lhe chamar a enciclopédia andante. Oh, Rui, apetece-me dizer isto. As coisas que tu sabes. Valha-me Deus. Não lembro a ninguém. Muito obrigada por esta partilha. Foi de veras instrutiva, para falar nos mínimos. Eu gostei particularmente da tua definição de chefe e de líder. E deixa-me ver se eu percebi bem, porque eu não tive que ir a correr para apontar, porque não tinha aqui papel à mão. Um chefe é alguém que é imposto à equipa e um líder é alguém que é reconhecido pela equipa. É isso, não é? Gostei particularmente dessa tua definição entre chefe e líder. Eu já tive vários chefes e também já tive líderes. E
e devo dizer que há uma diferença brutal. Não é? Todos nós já tivemos essa experiência, certamente, e é completamente diferente nós termos um chefe ou termos alguém que nós seguimos de boa vontade porque nos inspira, orientados para uma visão comum. Okay? Por isso, muito obrigada por esta partilha, por esta palestra. Agradeço também teres aceito o nosso convite e o desafio de vires aqui mais uma vez. Pedia-te só que colocasses no próximo slide, por favor, para anunciarmos então a próxima palestra. Eu queria perguntar a quem está na sala, sem mencionar empresas, quem é que daqui trabalha em marketing de rede? Sem mencionar empresas. Digam só eu, ok? Ok? Muita gente. Ótimo. Então, vocês vão querer estar aqui para a próxima semana, ok? Porque o tema da próxima semana é como convidar de forma a nunca mais termos que ouvir um não, ok? Então, se querem saber como convidar pessoas para a vossa oportunidade, usando uma forma simples, que permite que vocês nunca mais ouçam um não, ok? Estejam na próxima semana, vamos ter aqui um grande líder, o nosso mentor, criador do Magnet System, o grande Silvio Fortunato, como orador especialíssimo. Portanto, estejam na próxima segunda-feira, ok? Boa noite a todos, uma excelente semana e até para a semana.